Só agradecer a vossa presença, eventualmente pedir-vos desculpa por algumas negas que eu vos dei, porque de facto entendo o vosso lado enquanto jornalistas e promotores desta modalidade, mas eu enquanto treinador, por norma quando estou em competição, eu não gosto de dar entrevistas que não sejam direcionadas para aquilo que tem a ver com a competição. E pedir-vos desculpa por isso só, e mais uma vez obrigado pela vossa presença e daquilo que eu puder ajudar para promover o futebol. Eu acho que alguns de vocês já me conhecem há bastante tempo e eu estou extremamente grato e nunca vou conseguir retribuir ao futebol aquilo que ele me deu, e uma das minhas missões enquanto treinador é promover o futebol positivo, é promover uma mensagem positiva, é valorizar o futebol, e eu sei que vocês têm toda a competência, toda a capacidade de, quando olham para mim, escolher valorizar as coisas boas que eu tenho ou as coisas más, porque eu as tenho. E eu, enquanto treinador, enquanto jogador, gostei sempre de olhar para os títulos que valorizavam uma mensagem positiva. E, portanto, fazer só essa introdução, vocês já me conhecem, a grande maioria, e mais uma vez agradecer a vossa presença, só isso. Quem quer começar? O que é que representa aquela medalha, João? Um orgulho imenso de ser português. E significa, na altura eu disse isto a um dos vossos colegas, eu quando estava a receber esta medalha estava a pensar que eu estava ali a representar cada uma das pessoas que me ajudaram a receber esta condecoração, porque não sei se sou merecedora de a receber sozinho, porque muitas pessoas contribuíram para que estes feitos ou para estas conquistas fossem possíveis, desde diretores, jogadores, departamento de futebol, a minha equipe técnica, os jogadores que começaram comigo desde o início desta cruzada até ao momento desta conquista. Portanto, diria-te que um grande orgulho de ser português e, na minha memória, toda a cruzada que me levou a conquistar esta condecoração. Na semana passada, em entrevistas a meios do Brasil, o Abel disse que gostaria de ver o Jürgen Klopp ou o Guardiola ganharem títulos com equipas medianas, mais pequenas, ou então mesmo com o futebol do Porto. O que eu lhe perguntava era se a Taça dos Libertadores e a Copa do Brasil que ganhou, se isso equivale para si a ganhar uma Champions. Às vezes, quando nós falamos, e agora está muito na moda o tirar uma vírgula e meter um ponto final e um ponto de exclamação, e nós adulteramos aquilo que se é dito. Deixem-vos dizer, porque já me fizeram várias vezes essas perguntas e eu nunca o disse de forma aberta quem eram as minhas referências. Para mim, a maior referência do futebol português como treinador, há vários, mas tenho que escolher um. Eu escolheria o Mourinho pelo lado competitivo com que ele nos tornou, e os treinadores portugueses. Escolhia o Bobby Robson, que é inglês, pela ética e pela postura, como é possível ganhar tendo ética. O Klopp, porque de facto é alemão, tem uma forma de ver o jogo muito pragmática, metódico, e portanto é uma referência também para mim. E logicamente não podia também de não nomeá-lo, o Guardiola, porque acho que também acaba por ser uma referência para todos nós treinadores, pela abertura e pela capacidade que ele teve de dotar as equipas no ataque posicional extremamente fortes. E, portanto, às vezes, quando as perguntas e as próprias respostas não têm uma intenção clara, pode-se adulterar. Portanto, estas são as minhas referências, porque também tive um presidente que me ensinou que nós devemos
seguir o que é que os melhores fazem e depois adaptar ao nosso contexto. E, portanto, eu quando fiz essa alusão, porque a verdade é que treinadores como Jesus, como o Mourinho, foram treinadores que cresceram de baixo, começaram de baixo. E o Guardiola, por competência, por mérito, começou numa equipa B e treinou equipas como o Barcelona, como o Bayern de Munique, como o City. E quando nós falamos em desafios, porventura ele nunca vai treinar uma equipa da dimensão, se calhar, do Leiria ou de dimensão média, porque se calhar também o estatuto que atingiu permite a ele, se calhar, também escolher os próprios clubes. Mas não há aqui guerra nenhuma, eu gosto de estar em paz com todos os treinadores, até porque aprendo muito com todos. E para responder especificamente à tua pergunta, eu acho que todos nós aqui da Europa percebemos que quando nós falamos da Libertadores e falamos da Liga dos Campeões, a única diferença que eu diria que existe aqui é que a Liga dos Campeões tem um hino que, de facto, quando tu o ouves, seja como treinador, seja como jogadores, te dá aqui um arrepio e a pele de galinha aparece. E quando olhas para a Libertadores, tem um slogan que é muito claro, que é em busca da glória eterna. São duas competições com um impacto e com uma dimensão, de facto, muito grandes. Aqui à frente primeiro. Rafael, na nossa palestra, você sempre demonstrou um interesse muito grande pela psicologia no esporte, né, para tratar a parte mental do atleta. Como esse interesse começou? E o seu desejo, a sua fala de somos todos um, sempre somos todos um, é o nosso, é uma tentativa de unir todos do Palmeiras e fortalecer o grupo mentalmente? Olha, sabes, o Covid é mesmo isso. Todos somos um. Se nós não pensarmos neste problema da Covid, que é um problema social, dessa maneira, onde todos somos um, onde eu tenho responsabilidade sobre ti e tu tens responsabilidade sobre mim, não vai haver outra forma de nós resolvermos este problema social que não seja pensar onde todos somos um. E, portanto, isso não é um slogan que eu trouxe para o futebol, mas é um slogan da minha vida pessoal. Eu dependo da minha mulher, dependo da minha família, dependo dos meus amigos, dependo de vocês e nas minhas primeiras conquistas enquanto jogador, enquanto treinador, sempre tive como princípio presente de que todos dependemos uns dos outros. E a psicologia é algo que me fascina desde 2004. O treinador era o professor Josualdo Ferreira, era ele treinador do Sporting Clube Braga e eu era jogador, e foi o primeiro psicólogo que eu vi num clube, que foi o professor Jorge Sequeira, que muitos que são aqui de Braga conhecem. Foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que, de facto, quando tu chegas a um nível de excelência de trabalho, de recursos humanos, de condições de trabalho, de estrutura de clube, há algo que faz a diferença, que é aquilo que está no meio das nossas duas orelhas, e não sou eu que o digo. Tu falas com o Miguel Oliveira, é isso que ele te diz. Falas com o Cristiano Ronaldo, ele diz que a maior força dele é a força mental. Quer dizer, tu falas com grandes líderes, com grandes referências mundiais, e todos te falam que, de facto, o nosso limite somos nós próprios. O nosso limite é o que está aqui dentro desta caixinha bem pequena, mas capaz de fazer coisas extraordinárias. E, portanto, é algo que me fascina já desde 2004, que eu, ao longo do tempo, enquanto jogador, fui procurando falar, perceber, ler, porque, de facto, isso é algo que faz diferença nas nossas vidas. Basta nós percebermos quando nós estamos mais aborrecidos, o impacto que tem nas pessoas que estão à nossa volta, quando nós estamos mais otimistas, o impacto que tem à nossa volta. E não é por acaso que a Bolsa de Valores é muito balanceada pelo ânimo, não é? Positivo ou negativo das pessoas. Portanto, é algo que, para mim, enquanto treinador, tem um peso fundamental naquilo que é a performance e o rendimento dos jogadores, mas eu volto a dizer que na nossa vida particular e pessoal também, quer com a nossa namorada, com a nossa mulher, com os nossos filhos, com a nossa sogra, que nós teremos que conviver dessa maneira. Mas isto tem a ver com a minha filosofia de vida e é assim que eu penso, fruto dessa passagem, porque eu acho que a nossa vida também é marcada por momentos e, de facto, 2004
foi um momento que virou algo dentro de mim para aquilo que é o aspecto mental, porque ele está dentro de nós e muitas vezes nós não percebemos como é que ele funciona, mas se bem usado é capaz de nos levar a coisas que tu nunca pensaste. Haroldo Ferreira, estamos em direto para a TV 24, tem em frente a si a condecoração que o Presidente da República lhe deu. Poderia também ter a medalha de conquistador da glória eterna, como se diz no Brasil, da Copa dos Libertadores. O que é que sentiu nesses dois momentos particulares, que são certamente os seus momentos mais altos na carreira desportiva e também pessoal, quando se fala aqui desta condecoração do Presidente da República? As outras duas medalhas deixei-as lá ficar porque acredito que atraem mais. Deixei-as lá ficar na minha casa porque a vê-las todos os dias acredito que vai atrair mais. Agora, o que significa para mim, eu já o disse, significa um orgulho tremendo em ser português. Quando estás fora, eu não sei se com os outros é assim, eu falo da minha experiência, é um orgulho tremendo e essa bandeira que está aí ao teu lado foi a que eu enverguei na altura e às vezes quando estávamos aqui víamos outros portugueses a conquistar e a celebrar com a bandeira. Tu perguntavas muitas vezes porquê, qual que é que eles sentem e de facto é um orgulho tremendo. Esta condecoração em si, eu acho que não sei se sou merecedor dela, eu já disse isto, não sei se sou merecedor, porque de facto representa o trabalho de muitas pessoas para que estas conquistas fossem ganhas. Portanto, eu quando estava a receber, estava a pensar em todos aqueles que me ajudaram a atingir estas conquistas, que por consequência deu nesta condecoração, mas eu estava a representar todos aqueles que contribuíram para que isto fosse possível. Bom dia. Que diferenças é que encontrou entre o futebol português e o futebol brasileiro, quer a nível individual, dos jogadores, a nível técnico, quer a nível técnico-tático? Eu também gostaria de saber a sua opinião sobre o treinador brasileiro e de que é que acha que não há mais treinadores brasileiros na Europa se têm qualidade para isso? Obrigado. A grande diferença que existe é aquilo que vocês veem agora muito na Europa e aqui em Portugal aconteceu com alguns treinadores a reclamar da densidade competitiva. Eu vou falar de estrangeiros que é melhor, são depois aqui nós vimos o Klopp a queixar-se, vimos o Guardiola a queixar-se. Se vocês forem para o Brasil, eu posso-vos dizer que tive 3 microciclos com jogo, descanso, jogo, um dia só de descanso. 3, jogo, descanso, jogo, jogo, descanso, jogo. Nós tivemos Copa, a meio da Copa, um título extremamente importante, tivemos Copa, nosso maior rival de jogo para Paulista, Corinthians, e Copa outra vez. Tu tens duas maneiras de olhar para isto. Ou estás sempre a queixar-te, e falta isto, ou encaras isto como um desafio. E, portanto, eu como vim de uma equipa B, onde os treinadores da equipa B realmente souberem utilizar a mente para perceber que hoje treino com 20, amanhã o treinador da equipa principal dispensa mais 3, treino com 23, depois o presidente decide e manda 4 ou 5 embora e treinas só com 18. Se tu olhares para isto como um desafio, tu vais te tornar muito melhor jogador. As grandes diferenças do futebol português para o futebol brasileiro: no futebol brasileiro há muita marcação individual, há muito encaixe, que é uma coisa que se começa a ver muito agora no futebol europeu. Olhamos para uma Atalanta, começa a haver equipas a fazer muita marcação individual. O que é que eles chamam? É encaixe mesmo. E que nós aqui, por exemplo, em Portugal, eu lembro-me da minha altura, quando estava aqui, só uma equipa aqui em Portugal é que fazia marcação individual, o chamado encaixe. Todas as outras defendiam a zona em função da bola. Para mim essa é a grande diferença. Dizer-vos o quê? Brasil, Portugal. Vocês sabem que, de facto, o jogador português, mais do que nunca, é um jogador altamente valorizado. Não só pelas suas competências técnico-táticas, mas também pelas suas competências de liderança. E vocês, por exemplo, têm hoje no Manchester City um líder, um jovem chamado Rubem Dias, que eu tive a oportunidade de defrontar quando era treinador da equipa B do Braga. E quando tu vias já dentro de campo um miúdo com 17, 18 anos a liderar a sua equipa. Quando tu vês como um miúdo que sai de um grande clube, como é o Benfica, e foi para outro clube e no espaço de semanas assume este protagonismo e esta importância dentro de um clube. Portanto,
existe também essa competência. Quando vês o Bruno Fernandes, que sai do Sporting e se impõe da maneira que se impõe no Manchester United, não só pela sua qualidade técnico-tática, mas pelas suas qualidades enquanto líder. E, portanto, eu acho que há bons jogadores em todo o lado. A grande diferença é que em Portugal nós, e o selecionador nacional tem, 10 milhões em que uma parte deles são jogadores de futebol para escolher, e no Brasil o selecionador tem 200 milhões em que uma parte deles pode escolher. Portanto, há bons jogadores em todo lado. O Brasil tem por natureza a técnica nos pés, o samba nos pés. Eles tecnicamente de facto são muito, muito evoluídos, mas dizia-te que bons jogadores há em todo lado. Treinadores, igual. Tens treinadores portugueses absolutamente extraordinários e tens treinadores portugueses que tentam e que não conseguem. Não é só no futebol, é em todas as modalidades, em todas as atividades. Tens médicos de excelência e outros nem tanto. Tens jornalistas de excelência e outros nem tanto. Tens presidentes de excelência e outros nem tanto. E, portanto, no futebol é exatamente a mesma coisa. Tens o Tite, que é treinador da seleção brasileira. Tens o Luís Filipe Scolari, que fez o que fez aqui em Portugal. Tens o Vanderlei Luxemburgo, que chegou a ser treinador do Real Madrid. Portanto, há bons e maus profissionais em todas as atividades. Portanto, há bons treinadores brasileiros, há bons treinadores portugueses, há bons treinadores espanhóis, há bons treinadores alemães, há bons treinadores ingleses, mas também existem os menos bons. E, infelizmente ou felizmente, nós hoje vivemos num mundo global onde a competitividade em todas as atividades é feroz. Onde eu diria-te que vivemos na selva. Muitas vezes não olhamos a valores nem princípios para chegar aonde nós queremos. Se me perguntas se eu me revejo nesta selva, eu não me revejo, mas é assim que ela funciona. E nesta selva só há espaço para os melhores. E, portanto, o que eu procuro fazer é, dentro da minha dimensão, dentro das minhas capacidades, tentar explorá-las ao máximo e dar o melhor de mim, da melhor maneira que sei e que posso, para contribuir para aqueles que eu lidero, para que de facto seja recíproco, eu dar o melhor de mim para que os outros também dêem o melhor de si. E sempre naquela perspectiva, como falei há um bocadinho, onde todos somos um. E quando nós pensamos na dimensão do significado de onde todos somos um, nós na nossa vida pessoal e particular realmente não vivemos sem alguém, porque acho que realmente a solidão, o primeiro passo para nós caminharmos para a morte é mesmo a solidão. Bom dia. Não é habitual vermos treinadores europeus trabalhar na América do Sul. Eu imagino que você tenha refletido muito para tomar essa decisão. E é incrível pensar que em tão pouco tempo você, liderando o Palmeiras, conseguiu 2 títulos muito importantes. Um deles o clube tinha conseguido só uma vez em toda a história. Queria saber, e você falava um pouco da rotina, né, muito intensa de jogos, uma atrás do outro, sobretudo agora com esse calendário, por causa da pandemia. Agora com um pouco mais de tranquilidade, de calma, aqui em Portugal, na sua terra, queria saber se você já teve tempo para pensar no que tudo isso que você viveu em tão pouco tempo no Brasil significa, qual que é a dimensão de tudo isso para a sua carreira. É verdade que não há muitos treinadores europeus a atravessar o Atlântico para ir para a América, mas não há muitos, mas o contrário é verdade. Há muitos treinadores que vêm da América triunfar na Europa, não é? E estou-me a lembrar assim de repente do treinador do Atlético de Madrid, Simeone, que começou a treinar na América, mas eu não perco muito tempo a pensar naquilo que eu conquistei ou aquilo que nós ganhamos, porque hoje eu acho que a vida hoje está tão rápida, onde uma hora parece um minuto. Isto passa tudo tão rápido que eu acho que nós temos que perceber que a nossa vida tem momentos. Não é? Eu passo neste momento um momento bom, sei que mais cedo ou mais tarde vou passar mal, porque faz parte da nossa caminhada, da nossa cruzada, não só como jogador, mas também na nossa vida. Eu procuro em cada momento da minha vida desportiva, porque a minha vida não é só futebol, mas procurar tirar o máximo desses mesmos momentos.
este foi um momento muito intenso, cada uma destas conquistas foi um momento muito intenso, mas eu tive a oportunidade de falar com os vossos colegas, vocês só ficam com a fotografia, com o título, com a taça, com a Libertadores, com a Copa, mas para quem conquista, e seja em que modalidade for, seja no MotoGP, seja no futebol, seja na literatura, seja no atletismo, a nós o que nos fica é toda a cruzada, tudo o que foi preciso sofrer, chorar, todas as derrotas até te levarem a estas conquistas, porque quando tu ouves os grandes a falar sobre as suas conquistas, tu reparas e vês que há aqui um denominador comum, que é a disciplina que eles têm, o método que eles têm, o trabalho que eles têm, a determinação que eles têm, a exigência que eles têm, e fazem-no de forma consistente. E para mim a diferença entre um campeão e um não campeão é exatamente essa consistência de continuar a tentar até conseguir. Abel, bom dia. Bom dia. Mais futebol. Aproveitava também para fazer duas perguntas. A primeira é muito simples. Em que momento da sua carreira como futebolista o Abel decidiu que ia dar bom treinador, pelo menos que queria ser treinador? E a segunda, também muito rapidamente. Não sei se foi uma entrevista do Gelson ao Mais Futebol semana passada, e ele destaca o Abel como o melhor treinador que foi na formação do Sporting, e está a dar um exemplo que foi o único treinador que colocou o lateral direito e o lateral esquerdo, e o Gelson não reclamava. A pergunta é muito simples: como é que reage ao ver elogios de alguém que já trabalhou consigo há tanto tempo e que no fundo ficou marcado por si? Olha, eu pessoalmente gosto muito que os jogadores troquem de posições. Eu vou dizer isto, se ele ficar chateado não há problema nenhum. Quando eu meti o Wilson Eduardo no Dragão a ponta de lança no Braga, aí o presidente do Braga ficou doente comigo. E ainda hoje, mesmo no Brasil, né, quando eu troco os jogadores, porque acho que eles têm características para poder jogar noutras posições, e acho que os jogadores experimentarem jogar do lado contrário, um defesa jogar a extremo, um defesa jogar a médio, que lhes faz sentir a mesma sensação que o outro jogador sente quando estamos em funções invertidas. Porque muitas vezes, em bom defesa, passa sempre a bola, algumas vezes na queima para o médio. Agora, quando eu meto um defesa no lugar do médio, não é? E o defesa passa para o lugar do médio, vai perceber o cuidado que tem que ter o defesa ao passar a bola para o médio. Por exemplo, um lateral e um ponta de lança. O lateral muitas vezes ouve o ponta de lança a dizer assim: pá, cruza-me isso direito. Eu quando troco, mesmo que seja no treino, meto um lateral a ponta de lança, e ele começa a perceber que de facto ele tem que ser bem servido pelo lateral. Ou seja, fazer com que eles sintam o que o outro colega sente na mesma posição. O Gelson, eu quando penso no Gelson e nessa equipa, eu faço-vos um desafio. Era impossível, por muito fraco que eu fosse, não ser campeão nessa equipa de júniores. Eu posso dizer que a minha aventura, a minha cruzada como treinador, começou o primeiro treino, mandar um jogador ao banho, que na antiga, foi o primeiro treino, dividi os 11 que iam jogar e os outros 11. E como eu tinha sido antes colegas deles, na altura do Sapinto, houve um que faltou ao respeito. A primeira coisa que eu fiz era o Gael é toque, posso partilhar, Gael é toque. E o Gelson estava lá. Gael é toque, fora. Posso-vos dizer que pouco tempo depois, o Ilori e o Edgar Ié, no treino começaram os dois à porrada. Ainda agora comecei, os dois à porrada. O que é que eu faço? Acabei o treino. A seguir íamos jogar contra o Braga, do Artur Jorge, que era o treinador. Este episódio é giro. O que é que eu faço? Meto estes dois jogadores fora, que são titulares, que se pagaram pela competitividade do treino, mas que andaram à porrada, e que um pediu desculpa em frente ao grupo, outro não. O que é que eu faço? Eles jogam porque são os melhores, ou deixo-os de fora, e jogam outros dois, e perco qualidade na equipa. Na altura, quando eu comecei, isto foi uma das maiores decisões que eu tive que tomar. Deixei os dois de fora, um não jogou mais, porque não pediu desculpa, não jogou mais. O que pediu desculpa jogou depois. Jogámos contra o Braga e empatámos esse jogo. E, curiosamente, foi o Braga
que nos ajudou a ser campeões, com um empate com o Benfica em casa, nós depois fomos campeões. O Gelson jogou a todo lado, ele jogou a médio, ele jogou a lateral direito, ele jogou a lateral esquerdo. Lembro-me no Benfica, uma vez, jogarmos em casa com o Benfica, o extremo do Benfica não era o João Cancelo também jogava nessa equipa. Era o Cavaleiro, como é que ele chama? Não sei o quê. Ivan Cavaleiro. Estava a dar cabo. O Ricardo Tavares, se ouvir, não vai ficar chateado. Estava a arrebentar com ele. E eu peguei no Gelson, estava no banco de Gelson, e ele nem foi para o lateral esquerdo. Portanto, eu sempre tive uma relação muito próxima com os jogadores, mas de muito respeito. E o Gelson foi dessa geração, eles deram todos jogadores, os Gaio, Palhinha, João Mário, Ruben Semedo, Pudense, Gelson, enfim, uma série deles. Mas eu acho que aqui é recíproco, eu fiz muito por eles, mas eles também fizeram muito, muito por mim e eu não, de facto, não li, mas se eu disse, agradeço e é recíproco, porque de facto foi um jogador que me ajudou. E era só aquela... Boa. Eu tenho que dizer isto, houve um treinador que foi Josualdo Ferreira, que fazia muitas perguntas interrogativas. Nós estávamos na palestra e fazia perguntas aos jogadores. Nós vamos jogar assim, como é que vocês acham que nós devemos pressionar? Nós vamos jogar assim, como é que vocês acham? E houve 2 treinadores que me puseram a dar palestra. Um foi o Josualdo Ferreira e o outro foi o Paulo Bento a dar palestra, só para que fique aqui. Eles falaram e no final, olha, tu vens para aqui dar as últimas palavras. Sporting, fomos jogar a Coimbra e o Paulo Bento na altura falou, deu um meeting, disse o que queria e no final pediu-me para ser eu a falar. Anda, levanta-te bem aqui e fala. Ei, aquela viagem da cadeira até aqui para falar com os meus jogadores, eu tremia por todo lado, só disse, meus amigos, vamos para lá, vamos passar das ações aos atos. Bom jogo a todos. Portanto, houve aqui um treinador que me marcou muito, que foi o Josualdo Ferreira, sem dúvida, e eu depois quando apanho o Paulo Bento, porque houve uma determinada altura que eu achava, treinador não, mas a partir destes 2 treinadores, da forma como eles lideravam, eu comecei de facto mesmo a pensar a partir daqui que eu quero ser treinador e posso-vos dizer, eu acho que isso vai ser em qualquer lado, eu a partir do Josualdo Ferreira, e muitos jogadores sabem, eu começava a apontar tudo. Inclusive eu tenho um gravador em casa em que começava a gravar coisas para o gravador. Hoje houve porrada no treino, como é que o treinador fez? Fez isto. Hoje fizemos um treino espetacular, qual foi? Foi um 6 contra 4 a meio campo, 3 vezes 3 minutos com período de descanso. Quer dizer, ia apontando também nos livros. Foi assim que eu cresci. Outras vezes, ver decisões de comportamentos de jogadores no treino e eu a pensar, se algum dia for treinador eu não vou fazer isto. Se algum dia for treinador eu vou fazer isto. Mas é todo um processo. Quando tu agora olhas, começas a ver que as peças agora começam-se a colar, mas elas começaram soltas. Olá, boa tarde. Falou um pouco do início da carreira, da formação dos Júniors e esta equipa do Palmeiras, que foi uma equipa também com muitos jogadores jovens. Queria tentar perceber se fez parte da decisão de aceitar o desafio do Palmeiras também uma equipa jovem, se é um treinador que gosta de trabalhar com jogadores mais jovens. Eu penso que quando surge o convite do Palmeiras, eu acredito que um clube bem estruturado, bem organizado, tem que saber exatamente o treinador que procura, porque há treinadores para todo o tipo, treinadores de projeto, treinadores de momento, treinadores de formação, treinadores que conseguem conciliar as duas, treinadores que só pensam em resultados e para resultados tens de ter os melhores. Vamos ser honestos, nós temos é que ser verdadeiros. Eu ganho mais rápido se tiver um plantel com jogadores já experientes, já com know-how nas costas. Não quer dizer que vá ganhar, mas estou mais próximo de ganhar com um plantel desses do que com um plantel onde tens muitos jovens que estão a iniciar a sua carreira. E de facto, quer no meu percurso enquanto treinador, nos Júniors do Sporting, na equipa B do Sporting, na equipa B do Sporting Clube Braga, na equipa A do Braga,
eu sempre contemplei na minha planificação das épocas, mesmo nos júniores, por exemplo, o Gelson, já que falaste no Gelson, no meu primeiro ano, no meu segundo ano de júniores, o Gelson era juvenil e já fazia parte dos júniores. Eu, quando subimos à equipa B, por exemplo, do Sporting ou do Braga, o Trincão era juvenil e já estava na equipa B. Estou a dar um exemplo, podia dar outros. O Queiroz, por exemplo, um jogador também do Sporting Clube de Braga. Portanto, já contemplava na construção do plantel jogadores jovens também. Na equipa A do Braga fiz exatamente o mesmo. No PAOK, e quando falo no Braga, posso-vos falar do Checa, do Trincão, do Jordão, do Neto, do Chadas, estás a ver, estão a lembrar, e alguns vão dizer, você nem se lembrou de mim. Eu estou-lhes sempre a dizer, quando estamos frente às câmaras, a pressão é alta e nós não nos conseguimos lembrar, e peço desculpa para os jogadores que eu não me lembro, mas eu sempre contemplei esses jogadores porque acho que são fundamentais. No PAOK a mesma coisa, e mais diretamente, especificamente do Palmeiras, igual. Mas, e é bom que faça aqui um mas é preciso também os jogadores que eu chamo de suporte, os jogadores que, quando aquilo corre mal, são esses que vão levar com as críticas. E esses jogadores são fundamentais para fazer crescer os outros. Não é? E eu tive esses jogadores, quer no Braga, quer no PAOK, sobretudo os líderes, sobretudo os capitães, que eu os envolvia e os responsabilizava, porque eles têm que perceber qual é o contexto do clube e têm que se envolver e comprometer com aquilo que o clube quer, e eles são responsáveis nisso, porque se tu começas só a dizer que os jovens são, os jogadores são como as mulheres, têm muitos ciúmes também, têm muitos ciúmes. E, portanto, tens que equilibrar isto e perceber que, vamos falar outra vez de todos somos um, vamos falar outra vez da unidade em que todos são importantes. E quando cheguei ao Palmeiras, toda a gente falava nos jovens, nos miúdos, na garotada, mas e o Everton, onde é que entra no meio disto tudo? E o Filipe Melo, onde é que entra? E o Rocha, onde é que entra? E o Luís Adriano, onde é que entra? São jogadores extremamente importantes para lhes dar muitas vezes o suporte e a experiência necessária de quem é mais velho tem. Porque o meu falecido avô sempre dizia, quando ouvis uma pessoa com cabelos brancos e com careca, não é? Não é? Tu presta bem atenção que essa pessoa tem muita coisa para te dizer. E, portanto, eu acho que esta mescla entre a irreverência e a experiência, acho que são fundamentais numa equipa de futebol. Obrigado, boa tarde. Miguel Ramos, mais uma vez pelas tuas conquistas e pela coragem que também sempre da herança do Brasil, que eu acho que é preciso. A minha pergunta vai mais no sentido humano. O Abel está imortalizado no Brasil e no Palmeiras, por um sucesso que teve, e vai regressar ao Brasil, certamente para procurar conquistar o campeonato, como falta. Qual é o risco que corre? Certamente vai deixar a família de novo aqui, não vai ter o suporte da família lá. Um país que vive uma pandemia, um país que vive problemas políticos e um país em que muitas vezes olha para o imigrante português como um ser mais pequeno. E essa é a realidade. Primeiro, dizer-te que, e está aí o teu colega com essa bandeira, o verde e o vermelho, bandeira portuguesa, verde esperança, o vermelho coragem e o sangue de quem combate. E, portanto, foi muito dentro desta perspectiva da coragem que tens que ter, porque há pessoas que gostam de estar na sua zona de conforto e pessoas que gostam de sair da sua zona de conforto, e eu só entendo o crescimento do homem, enquanto homem, quando sai fora da sua zona de conforto. E, portanto, eu não penso dessa maneira, se pensam que nós somos maiores ou menores. Eu penso que somos todos homens, temos cabeça, temos orelhas, temos olhos, temos braços, temos corpo. Somos todos iguais, brancos, amarelos, azuis, pretos. Eu não vejo diferença nenhuma nisso. Inclusive, eu tenho esta pulseira preta e branca que já me acompanha desde a equipa B do Braga, né? E que muita gente às vezes pensa que isto tem que ver com clubes, mas eu acho que vocês, se forem à procura, vou deixar vocês o que é que significa o preto e o branco, onde todos realmente temos que ser iguais. E quem dizer, mas isto é do PAOK, mas isto é do Vitória, mas não, mas os jogadores sabem exatamente isto, sejam mais velhos, mais novos, para mim são todos iguais, procuro tratá-los com respeito, como homens que são,
E, portanto, eu não vejo as coisas desse prisma. Muito bem, no sentido de, ou seja, era mais fácil se calhar sair imortalizado e não lhe faltam convites, certamente, para ir para o Mas conforto. é uma coisa que vocês começam a perceber, ou quem segue a minha carreira percebe, eu sou o treinador de projeto. Vocês reparam, ainda não fui despedido à séria, não é? As vezes que troquei de clube, os clubes sempre, houve aqui sempre ganharam alguma coisa. O Braga, o PAOK. Acredito que também tenha pago pelos meus serviços, na valorização dos jogadores, do clube. Acredito que isso estou quite com o Braga não me deve nada, eu não devo nada ao Braga. O PAOK não me deve nada, eu não devo nada ao PAOK. É um gosto e um prazer, e estou sempre atento ao que se passam nos clubes onde tu passaste. Mas eu não penso, eu penso é que os treinadores e os jogadores têm uma coisa muito boa, não conseguem escolher para onde vão, mas podem dizer se querem ir ou não. Não dá, eu quero ir treinar Não dá, e eles é que têm de escolher a ti. Tu depois cabe-te o direito de dizer se queres ir ou não queres ir. Eu também já disse muitas vezes, eu gosto de estar onde querem que eu esteja, eu gosto de estar onde me sinto bem e feliz e realizado. E neste momento tenho contrato, é no Palmeiras, é lá que eles me querem, e todo o resto, isso são mais questões mais sociais do que propriamente, eu não ligo muito a isso, porque me digo, é algo que me acompanha há muitos anos, inclusive na faculdade, se as pessoas, houve um colega meu da faculdade que mostrou uma foto minha e eu disse, ei, este gajo tinha... Eu tenho uma na lapela, que sempre utilizei algo na lapela, no Sporting fiz isso, no PAOK fiz isso, no Braga fiz isso, hoje faço isto, na altura da universidade fazia isto e na universidade tinha o preto e o branco. É algo que me acompanha desde sempre, portanto, para mim são todos iguais. Esses estigmas muitas vezes são mais sociais do que verdadeiros, mas eu não perco energia a pensar nisso. Procuro onde eu estiver, tenho que dar o melhor de mim para conseguir responder às expectativas e de todas essas pessoas que apostaram em mim, porque eu também carrego isso, carrego a responsabilidade de quem apostou em mim, e eu tenho essa responsabilidade e sinto essa responsabilidade de tentar retribuir para no final as contas ficarem saldadas. Parabéns, antes de mais. Eu queria perguntar, quando chegou ao Palmeiras, como é que foi trabalhar com aqueles jogadores? O Abel há pouco no início falou dos vários exemplos de treinadores, uns mais pragmáticos, outros com futebol mais ligado. O Abel, nas várias conferências de imprensa que falou também diversas vezes desse encaixe que o jogador tinha de perceber. Como é que foi passar essa mensagem? Isso foi difícil, eles perceberem que o jogo podia ter várias variantes, umas vezes mais diretas, outras vezes mais trabalhadas. Não, eu acho que o bom treinador é aquele que consegue ensinar o jogador a ler o jogo. Eu digo-vos isto com toda a franqueza e com toda a honestidade. Eu só aos 27 anos, 26, 27, é que comecei a entender o jogo pelo jogo. Entender que o jogo era muito mais do que eu marcar o Quaresma, muito mais do que eu marcar o Simão, muito mais do que eu marcar o Derlei. Não é? Porque na minha cabeça quem é o número 11? Eu era número 2, número 11, está aqui, tirei a fotografia, nem tocas na bola hoje. Se eu não tocasse na bola, não fizesse assistências, nem fizesse golos, o meu trabalho estava feito. E o futebol é muito mais do que isso. E, portanto, uma das minhas grandes preocupações na formação, e digo isto sem problema nenhum, na formação foi ensinar o jogo, na equipa B, que é aqui um misto entre formação e profissional, foi ensinar o jogo, independentemente do sistema. No Braga foi ensinar o jogo, no PAOK é ensinar o jogo e no Palmeiras é ensinar o jogo. É defender em função da bola, é perceber onde é que estão os espaços, perceber a leitura dos espaços, perceber se temos que ir por dentro, perceber se temos que ir por fora. Mas há uma coisa que com esta experiência toda eu também aprendi. Tu estás sempre nas mãos dos teus jogadores. Não é? E o futebol é tão mágico, e nos treinadores nós fazemos um estudo exaustivo do adversário, metódicos no treino, e depois não é, estás no último segundo da Libertadores, quando o teu extremo esquerdo se lembrou de ir para o lado direito e o extremo direito se lembrou de ir para a área, e há um cruzamento e há um golo que decide uma Libertadores. E tu... Não é? Isto é verdade, futebol. E o futebol tem esta...
Nós, treinadores, queremos tornar o futebol o menos aleatório possível. Nós queremos controlar tudo. Porque é que eu perdi? Porque é que eu ganhei? Nós vamos sempre, eu acredito que os treinadores portugueses pensam assim, nós vamos sempre tentar reduzir ao máximo essa aleatoriedade, sabendo que o jogo e os jogadores têm sempre vida própria e que decidem. Muitas vezes tu estás a dizer, né, às vezes nós vemos, sobretudo os grandes treinadores dizer isto, grandes ou os mais velhos, o lateral direito vai pela esquerda, cruza, e a bola, pau, direto ao golo. Também está bem, né? Também está bem. O que eu quero dizer é que o próprio jogo tem essa vida própria. A mim, treinador, dá-me um prazer tremendo quando eu começo a discutir com os jogadores e eu sei que os jogadores estão a entender o que eu lhes estou a dizer. E quando tu percebes isso, dizes, ok, aconteça o que acontecer, este jogador entende e percebe o jogo, sabe onde é que estão os passos, sabe se há profundidade, sabe se há largura. Por isso é que as equipas que para mim têm mais rendimento são aquelas que são capazes de ler o que está a acontecer no jogo. Se o adversário por momentos manda o pressionar mais alto, se calhar vou ter espaço mais nas costas, se calhar sou um adversário que está mais partido, se calhar vou ter espaço mais dentro, mas vamos estar sempre entregues à competência e à capacidade dos jogadores que temos pela frente, sendo que os treinadores lhe têm que indicar o caminho, mas quem o percorre são eles. No final da Libertadores, no meu discurso, elogiaste e lembraste da Dona Salvador, o presidente do Sporting Braga, que deu a oportunidade de fazer uma grande experiência na Primeira Liga, um clube também onde tem uma série de recordes na principal. Perguntava também como é que tens visto esta temporada do Sporting Braga e Ricardo Carvalhal, um treinador que inclusive esteve também no estrangeiro. Olha, é verdade, sabes, eu não consigo falar os nomes de todas as pessoas que me ajudaram a ganhar estes títulos e esta condecoração, mas na altura, eu como sou muito genuíno, o primeiro presidente que me lembrei realmente foi o António Salvador, porque se vocês se lembram na altura, eu não sei se algum presidente em Portugal apostava num treinador da equipa B ou da formação, mas não me posso esquecer de todos os outros. Ok, sei que seguramente ele ficou todo orgulhoso, mas, e por mérito e bem, mas todos os outros me ajudaram, mas de facto muitos de vocês não sabem, mas eu vou partilhar isto. Eu tive 3 dias a orientar a equipa quando fomos jogar 3, 4 dias ao Sporting e foram 3 dias mágicos onde tudo o que planeámos aconteceu, tudo. Desde o plano, desde o que é que ia acontecer no jogo, desde dizer ao Wilson Eduardo, olha, o Wilson Eduardo já disse isto, muitas pessoas viram-me a rir quando o Wilson Eduardo fez golo e acharam que era por estar-me a rir por ser contra o Sporting, e não foi, porque o Wilson Eduardo tinha falhado uma grande oportunidade na primeira parte, e esse correu tudo tão bem, que eu disse ao chegou em trabalho, disse, Wilson, não te preocupes que ainda tens mais uma guardada para a segunda parte, e isso aconteceu, inclusive dizer aos jogadores, nós vamos estar a ganhar 1-0, vamos fechar com linha de 5, foi um dia mágico, daqueles momentos que vão ficar para a história. Se um dia escrever um livro vai ter que lá estar, porque tudo bateu certo. Foi o dia perfeito, o chamado estar no dia certo, na hora certa, com os jogadores certos e com o presidente certo. E lembro-me naquela altura de um abraço que ele me deu e me ter dito, tu um dia vais ser treinador de Braga. E isso aconteceu, curiosamente, poucos meses depois. O que tive também a oportunidade, e isso é muito bom para os treinadores que podem entrar um bocadinho mais cedo para perceber o que é que se está a passar, não é? Entrar 1 mês ou 2 ou 3 para perceber, para poder depois preparar os anos seguintes. Foi espetacular trabalhar com o António Salvador, porque entrei eu e o Hugo Vieira para a formação, onde realmente o Braga cresceu em termos de infraestruturas, imensamente. O presidente António Salvador tem uma visão muito clara, ele tem as ideias na cabeça e faz as coisas acontecer. A história do Braga Day, se um dia que ele quiser contar a história que ele me contou a mim, é extraordinária, como alguém viu alguma coisa e disse, eu quero fazer uma coisa destas, ele tem muito isso. E, portanto, foram anos espetaculares de grande crescimento e aprendizagem enquanto treinador, e sinto também que contribuí para ajudar, sobretudo, aquilo que era a visão de um clube, apostar e desenvolver e criar os próprios produtos, neste caso os jogadores. E o Braga não foi comigo, o Braga com o António Salvador tem tido um crescendo ao longo destes anos,
com o cimentar de um processo, o cimentar de uma forma de jogar, com grandes treinadores que passaram pelo Braga e tem feito uma campanha extraordinária, fez na Liga Europa, continua a fazer na Taça de Portugal, joga um futebol espetacular, um treinador que também foi meu treinador, certeza que alguma coisa daquilo que eu sou, ele também está lá, todos os treinadores que eu tive, eu lembro perfeitamente, o Mr. Carvalhal era metódico naquilo que era a estratégia de jogo, se eu tivesse que o definir a estratégia de jogo, ele foi o primeiro treinador a falar de forma específica, vai acontecer isto. Lembro perfeitamente na altura que ele foi meu treinador no Sporting. Acho que é uma equipa com uma plasticidade e uma variabilidade na sua forma de jogar, que eu particularmente gosto e acho que o Braga está de parabéns por tudo o que tem feito ao longo destes anos e que seguramente vai continuar, porque é um clube sólido a todos os níveis, vende treinadores, vende jogadores, bem, enfim, tem algo para o negócio que é extraordinário, o Presidente Salvador. Em relação ao Braga, deste recente Braga-Benfica, o Presidente António Salvador disse que o Braga continua a ser, o Braga e outros clubes, prejudicado em relação às arbitragens e também por comparação com os três grandes. O Abel também sentiu isso na pele, enquanto esteve no Braga, partilha da mesma ideia. Foi muito criticado por isto. Senti-me envergonhado quando vi, eu confesso. As pessoas depois deturpam tudo porque ele não gosta deste clube, porque ele é isto. Eu acho que a tecnologia e as redes sociais hoje, bem utilizadas, são mágicas. Eu estou aqui, estou no Brasil, saio daqui, ligo, sei o que é que se passa, mas mal utilizadas, e vocês também se lembram de uma conferência mágica que eu vos disse que o futebol tem uma capacidade tremenda de unir todos os estratos sociais e que se nós não passarmos uma boa mensagem, podemos estar a pensar mensagens de ódio. A única coisa que eu vos quero dizer em relação a isso, eu sou humano, cometo erros que às vezes chego fora e disse, como é que é possível que eu não vi isto, não é? E nós estamos à espera, eu não estou aqui a defender ninguém, estou a dizer aquilo que sinto, que sempre foi assim. Nós estamos à espera de eliminar o erro e o erro vai estar sempre presente. E por muito que nos custe, eu entendo muitas vezes essa revolta, um penalti que devia ter sido marcado e que não foi, um golo anulado que não devia ter sido, mas a vida ensina-me a mim, eu vou falar por mim, eu sou responsável por aquilo que digo, não pelos outros, por aquilo que eu digo, e a vida a mim, com estas aprendizagens, me ensinaram que não adianta estribuchar, não adianta criar conflito, não adianta semear este tipo de conflitos, porque nós não vamos ganhar nada. Eu penso assim, porque o erro ele vai sempre existir. Vai existir nos jogadores, porque eles jogam e erram e acertam, nos treinadores, porque eles jogam, erram e acertam, nos presidentes, porque eles jogam, erram e acertam, nos árbitros. E, portanto, o erro é algo que faz parte. Agora, há outra coisa que também faz parte do futebol, é essa que é mágica, que é a emoção. E quando nós estamos com essa emoção, com essa adrenalina, começamos a bater na mesa, o sangue começa a fervilhar aqui dentro e começas a bater, e se não ganhas quem vai... Pronto, e fazes aquela figura que eu fiz. Eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto, mas tenho ali 4 ou 5 páginas que eu pudesse rasgar, rasgava, mas não posso. Não, teve piada, mas na altura criou, se calhar, um sentimento, não foi essa a minha intenção, mas criou um sentimento quase que de luta entre mim e um clube. Não, o futebol é isto mesmo, o futebol é mágico por isto, pela emoção que cria, e porventura, seguramente que é o desporto que mais emoção cria nas pessoas. E se vocês querem emoção, vejam um River Palmeiras e um Palmeiras River, e vocês vão ver o que é emoção. O
único convite que chegou foi da minha mulher quando acabou a Libertadores, a perguntar se o clube me podia trazer para cá, porque de facto já não nos vemos há algum tempo. Foi o único convite que eu recebi. O resto é desfrutar do momento. Mas deixem-me dizer-vos, porque acho que há coisas que são mágicas no futebol. E estamos a falar de emoção. Vocês sabem que nós, os brasileiros, gostam muito de fazer a oração antes e depois de jogos. Eu próprio sou religioso, não pratico, mas sou. Vem fruto muitas vezes da minha... Procuro acima de tudo tentar ser o exemplo para os outros, que é isso que o grande mestre lá de cima diz. Mas tenho uma história para vos contar nesse jogo. Na segunda parte desse jogo, eu estava-me a sentir tão impotente que eu meti as mãos no bolso e fiz uma oração. Digo-vos isto, vocês veem muitas vezes nós a rezarmos lá antes do jogo e no final do jogo, os brasileiros têm esse hábito de rezar. E houve uma determinada altura desse jogo, porque sei, eu quando falo em rezar, eu sei que Deus não se mete no jogo. Isto é ponto assente, porque eu rezo e o meu adversário também reza. A única coisa que eu tenho é de agradecer tudo o que Ele me proporciona na vida, mais nada. Mas partilho isto com vocês. A determinado momento da segunda parte, eu estava-me a sentir tão impotente, esse é o termo, dizer que tenho que fazer aqui qualquer coisa. Que meti as mãos ao bolso e fiz uma oração. Isto para partilhar com vocês, há uns que acreditam, outros que não acreditam, mas falar de emoções, esse foi um jogo extraordinário do que realmente representa o futebol, o que é possível o futebol. Sim, bom dia. Olá. O Sporting está muito bem encaminhado para quebrar os juntos na avance campeão nacional. Eu perguntava quanto surpreendido está com esse percurso, ou se está, e também se os quase 10 anos que passou no clube fazem de si uma pessoa que está disposta a que isso aconteça. A nossa vida são momentos. São momentos. Eu tive momentos mágicos em Braga, no Sporting, enquanto jogador. Paulo Bento, se vocês se lembram, ganhámos muito em pouco tempo. Tive momentos mágicos enquanto treinador. Ganhei os meus primeiros títulos. O certo é que eu não me lembro de ver o Sporting com uma vantagem tão grande, e tem tudo, fruto do mérito dos seus jogadores, do seu treinador. De facto, na Liga Portuguesa têm sido extremamente competitivos e têm ganho. E, portanto, eu não me lembro, se aconteceu, não me estou a lembrar, mas desde que eu me lembro, nunca houve uma distância tão grande, e é fruto, de facto, do trabalho de uma estrutura, do seu treinador, dos seus jogadores. Agora, as pessoas sabem, a minha ligação foi lá que eu ganhei os meus primeiros títulos, também já o disse isto publicamente, enquanto jogador e enquanto treinador. Foram 10 anos a brincar, foi lá que me lesionei, tenho um momento horrível da minha carreira. Deixei de jogar como jogador, pensei que ia jogar pelo menos mais uns valentes anos, e deixei de jogar porque me lesionei lá. Foi um momento também muito marcante. Foi lá também onde me fizeram o primeiro convite para eu treinar e começar a ser treinador, porque já reconheciam alguma competência. Eu já tinha o curso de treinador de segundo nível, já tinha uma licenciatura que tinha tirado também, e portanto foi um momento muito especial na minha cruzada, que começou aí como treinador. Portanto, acho que tem tudo e acho que também é bom para o futebol português. Acho que tem tudo para serem campeões. Já falou o Sporting de Braga, agora como é que está a ver, por exemplo, a participação do futebol do Porto na Liga dos Campeões, e também, já agora aproveito para perguntar, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, vai virar as prioridades para se focar no campeonato, no Brasileirão, ou é possível que a plantel política? Olha, dizer-vos que eu e a minha equipe técnica, quando o Porto estava a jogar com a Juventus, demos por nós ali, ainda para mais quando foi expulso. Foi preciso sofrer, é bom sofrer, mas de facto acho que para o futebol português, para os jogadores portugueses, para os treinadores portugueses, para os dirigentes portugueses, eu acho que
quem está fora pensa dessa maneira, porque se nós pensarmos um bocadinho, se não formos tão assim e pensarmos mais global, ganhamos todos. E de facto, o que o Sérgio tem feito no Porto, pelo futebol português e nomeadamente em termos internacionais, com menos, eu acho, capacidade, nós portugueses, porque nós em termos de tamanho não somos assim tão grandes, mas de vontade, de ambição, de talento, nós somos do tamanho dos maiores. E de facto, o que o Sérgio tem feito no Porto é algo de notável, é algo de histórico, e o que ele conseguiu agora, frente a uma super equipa, com recursos completamente diferentes, é de enaltecer, e eu tenho o prazer de ter uma boa relação com o Sérgio e de o ter felicitado já pelo telefone várias vezes, assim como o recíproco. Tem feito um trabalho extraordinário e, como disse, é bom para o futebol português, para toda a gente, desde diretores, aos jogadores, aos treinadores, porque de facto é a valorização daquilo que é um produto nacional que temos, uma indústria nacional que temos, que contribui muito para engrandecer o nosso país, não só em termos de conhecimento, mas também em termos financeiros, porque ao preço que vendemos jogadores e treinadores é extraordinário. A temporada, nós baixamos as expectativas neste Paulista em função daquilo que nós conquistamos, mas isso não significa que nós não vamos lutar para o conquistar. Nós dividimos as férias, um grupo teve férias mais cedo, outro grupo entrou em férias agora, os treinadores a mesma coisa, dividimos, os treinadores foram de férias, outros ficaram, os dirigentes a mesma coisa, as pessoas que trabalham dentro do CT, porque eu acho que é determinante num contexto de tanta densidade competitiva, de títulos, de intensidade, de exigência, o parar também é fundamental para desligar, descarregar a bateria para voltar a carregar. Agora, quem representa um clube com a dimensão, com a grandeza do Palmeiras, porque para quem não sabe, é o clube com mais títulos no Brasil, é o maior do Brasil, é o maior clube do Brasil, e portanto os títulos são uma exigência obrigatória que está inerente ao nosso trabalho. Mas vou voltar, às vezes, isto parece tudo que é muito complexo, mas para mim o segredo do sucesso é muito simples. É disciplina, ambição, trabalho, exigência e consistência. E é bater nisto, nas vitórias e nas derrotas. É assim que eu vejo o meu trabalho, são estes valores que eu tento passar também à minha equipa, acreditando neste processo, porque acredito que é este processo que nos leva aos resultados. Agora, em todas as competições que entramos para vencer. Se as vamos vencer, não sei. Também quando cheguei ao Brasil disse isso. Não prometo títulos, prometo qualidade no trabalho, prometo processo, prometo dar o nosso melhor para lutar por esses mesmos títulos. Dentro desse contexto tem também a situação da pandemia. O Brasil é provavelmente o pior país do mundo a lidar com a pandemia. Os piores números atualmente tem o governo que tem. O governo do estado de São Paulo decidiu que o campeonato tinha que parar, o Paulista. A Federação Paulista leva os jogos para outros estados do Rio de Janeiro. Outro dia, um jogo foi confirmado de um dia para o outro. Então, obviamente, toda essa situação triste da pandemia, sobretudo no Brasil, afeta todas as áreas da sociedade de forma diferente, isso tem impacto no seu trabalho. Quer saber qual é o tamanho da sua preocupação, como é que você vê tudo isso, acha que você pode parar? Eu não tenho o conhecimento profundo que têm as entidades, mas a única coisa que eu vos posso dizer é o seguinte: morrer uma pessoa ou 3.000, para mim é igual. E se acharem que o melhor para todos nós, o melhor para esta unidade, o melhor para onde todos somos um, eu utilizei este termo aqui, e se temos dúvidas onde todos somos um, o Covid é realmente um grande exemplo onde todos dependemos uns dos outros. Mas eu não tenho competência nem conhecimento necessário, apenas dar a minha opinião, que é uma opinião sem fundamento, é uma opinião. Se um Estado fecha, se o outro abre, se de um dia para o outro se marca um jogo de um dia para o outro, eu acho que cabe às pessoas que decidem refletir. Só isso. Não quero entrar aqui, noutra vez falei para o Presidente da FBF, falei com uma intenção clara de tentar ajudar e foi entendido como uma crítica. Não,
eu devo muito ao futebol para eu criticar o futebol. Não. Tudo aquilo que eu procuro fazer é, com as minhas ideias, com as minhas opiniões, tentar ajudar a melhorar o futebol. É só isso. Em relação a esse tema muito específico, eu acho que nós devemos olhar para aquilo que fazemos com um sentido crítico e perceber se o que estamos a fazer, porque nós temos que perceber que quem lidera processos é um exemplo. O Presidente da República é um exemplo, o treinador tem que ser um exemplo, o Gagliotti tem que ser um exemplo. Quer dizer, em função do cargo que tu ocupas, tens que ser um exemplo para os outros. É só isso que eu tenho a dizer. E depois, em função daquilo que nós fazemos, devemos olhar para trás e refletir. Se o que eu fiz está bem, se eu posso melhorar, se não posso melhorar. Depois não podem vazar áudios como ouvi uma conversa que fica muito ruim ouvir. Até uma pergunta. Recentemente abordou a impaciência que os jogadores brasileiros às vezes têm de chegar ao terço do terreno. Até falou do Quadrado que pediu ao Gabriel para imaginar no treino e até do Giovanni que lhe perguntou o que é que quer dizer para ele. Como é que foi o desafio de disciplinar taticamente a equipa quando chegou ao Palmeiras? Não, é tu teres um diamante em bruto na frente, que vês que está ali qualidade e que se o lapidares tu vais perceber e eles percebem que juntos podemos chegar mais longe do que eu sozinho. E porque eles realmente sozinhos são muito bons, têm muita qualidade, mas quando estamos todos podemos ir mais além. Mas muitas vezes porque isto é um tema mais que se calhar interessa a treinadores do que a todos, e essa entrevista na Bola da Rede tive a oportunidade de a ler, uma Bola na Rede, correto? Não, foi na Recepção Orientada, desculpa lá. São perguntas muito específicas de treinador, para treinadores, para gente que gosta de saber esmiuçar o futebol. Tu para ensinar o jogo precisas de tempo, e quando tu não tens tempo tens que adaptar-te um bocadinho àquilo que tens à tua frente. Eu falei no Gabriel Menino, falei-te no próprio Veron. Uma coisa é tu teres a capacidade, e o jogador brasileiro gosta de correr para cima da bola, e tu aqui dizes, espera-te que a bola chegue. Mas espera-me que a bola chegue, mas eu consigo jogar bem sem tocar na bola. Consegues atrair, tu consegues enganar sem tocar na bola. Ainda para mais são equipas que fazem marcação individual. Eu, se começar a correr para a direita e a bola for para a esquerda, eu vou abrir espaço. Portanto, eles aos pouquinhos, e nós também aos pouquinhos, como quem ensina a ler, como quem ensina a andar, quer dizer, eu não ensino a correr. Comecei a gatinhar, a andar mais ou menos, depois eu comecei a correr. E o processo está mais ou menos aqui a meio. Uma parte eu abdiquei para ir ao encontro deles, e outra parte eles abdicaram para ir ao nosso encontro. Por isso é que eu disse aqui há um pouquinho tempo, apanhei uma equipa com mente e coração aberto para aceitar as ideias do treinador, e onde o treinador também tem que ter a mente e o coração aberto para abdicar de alguns princípios com o objetivo de tirar o máximo de rendimento dos jogadores que têm, por forma a estar mais próximo de ganhar títulos. Perfeito, meus senhores, obrigado. Tá? Obrigado.